sei se faz sentido ou não, mas o meu papel aqui é justamente ser o leigo da história para trazer o máximo possível aí da realidade de quem está assistindo a gente. Então tem algumas perguntas, se fugir da realidade você me dá um toque. Falar. Mas essa questão, por exemplo, da criança. A criança ela teve catapora, depois não tem mais. Ela teve determinada doença na infância, depois não tem mais. Isso faz parte da construção da imunidade? Ela teve a doença, o organismo combateu e ficou mais forte, é isso? Exatamente. Tem algumas doenças que você adquire imunidade e não tem mais. Agora, tem alguns vírus que você pode ter mais de uma vez, tá? Então, tem vírus que sim, tem vírus que não. Então, isso varia mesmo. Mas a construção da imunidade, principalmente, ela serve para evitar de você ter coisas mais graves. Por exemplo, não evita de você ter resfriado se a criança começou na escola, fica doente todo mês ali. Isso faz parte da construção da imunidade, porque ela está começando a ter contato com os anticorpos, com todas as doenças do mundo, das doenças ali, dos vírus mesmo, das bactérias. E isso ajuda muito a ela evitar de ter doenças mais graves depois também, porque ela consegue combater, exatamente. A partir do momento que ela produz esses anticorpos, essa defesa, ela consegue combater infecções mais graves. Então, o paciente ficar doente ali, a partir do momento que ele está tendo os novos contatos com o vírus e ele ficar doente, é normal. Não é normal ele começar a ter infecções mais graves. Tipo assim, vai ter um resfriado, uma gripe, virar uma pneumonia, precisar internar. Toda vez precisa internar. Aí é um paciente que você tem que ficar. Será que ele não tem algum defeito mesmo na imunidade? Será que não é só que ele não está tendo essa imunidade natural? É que às vezes ele tem uma deficiência de produzir a imunidade mesmo. Tá? Para quem é leigo, como eu, que não entende muito sobre isso, a imunidade significa o quê? É a proteção que o nosso organismo... É a proteção do nosso corpo. Então é como se fosse uma barreira de defesa para todas as doenças, alergias, tudo. Tá? Então tudo isso é uma defesa. A imunidade é uma defesa do corpo, para combater tudo que a gente adquire. E é interessante a gente pensar o seguinte, está muito nessa modinha da questão da imunidade, né? Eu tomo tais remédios para combater... eu tomo um monte de vitamina porque eu vou na farmácia, me vendem a vitamina que aumenta a minha imunidade. Perfeito. Ou eu tomo vitamina C que aumenta a imunidade. Eu misturo lá laranja, limão, gengibre e faço um suco que é ótimo para imunidade. Perfeito. Tem muito isso. Na verdade, você não está construindo a sua imunidade, ele está construindo um corpo melhor. Você está fortalecendo o seu corpo. Então, assim, não existe, infelizmente, se algum dia alguém inventar, vai ser ótimo, algum medicamento que vai combater todas as doenças, que você não vai ficar doente, que vai te blindar, você ter uma imunidade, que você não vai ter mais nada a partir de hoje. Não existe nenhum medicamento milagroso. Até saem alguns medicamentos, fala, esse ajuda na imunidade, esse não ajuda, mas nada cientificamente mesmo que vai funcionar e falar, você não vai ficar doente. Se fosse assim, nenhuma criança entrava na escola e ficava doente. Eu sempre falo aos meus pacientes, não tem. Se tivesse, até eu daria para os meus filhos, ninguém ficaria doente. Os meus também ficam doentes toda semana. Então, não é porque eu sou imuna que meus filhos também não ficam doentes, né? Então, é uma coisa assim que a gente precisa cuidar do geral para a gente adquirir uma melhora da imunidade, a gente conseguir combater melhor as infecções. E outra coisa que tem um papel fundamental nisso também são as vacinas, né? Então, as vacinas, elas também ajudam a construir uma imunidade para combater determinado vírus. Então, a vacina da catapora ajuda a combater o vírus da catapora. Às vezes, não evita de você ter a doença. Você pode tomar a vacina e ter a catapora, mas vai evitar de ser uma catapora na sua forma mais grave, porque o vírus ele pode ser muito violento se você não tiver uma proteção, por exemplo. Isso é importante, né? Porque a gente vê, pelo menos eu tenho visto ultimamente, algumas pessoas que acham que a vacina não vale a pena. Exatamente. Eu vi, inclusive, mães que falam, eu não quero que meu filho tome nenhuma vacina, ele vai ser completamente avesso à vacina. Isso é muito grave para o filho, para a família e para a sociedade como um todo. Exatamente. Acaba sendo uma forma de egoísmo, assim, porque você pensa ali no seu filho, mas você não pensa em todas as pessoas que vão pegar o vírus que seu filho pegou porque ele não tomou a vacina. Entendeu? Então, assim, tem que pensar que a vacina é para você, para o seu filho e para toda a sociedade mesmo, né? E a questão da vacina está muito em alta e por conta do Covid também, né? A vacina do Covid está aí. Ainda as pessoas ficam na dúvida, será que eu dou, será que eu não dou? Mas a gente já viu que com a vacinação, os quadros graves da doença já diminuiu muito. Então, já é uma coisa que a gente vê assim, a vacina tem uma certa eficácia. Pode ser que assim, não vá evitar de você pegar a doença, mas vai evitar de você internar ou morrer, que
tivemos várias mortes aí desde o começo da pandemia, justamente porque a gente não tinha nada que conseguisse combater. A vacina, ela consegue prevenir isso.